demasiado críticos em relação ao desempenho da nossa economia, até por comparação com outras. E isso é algo a que eu estou mais atenta hoje em dia, não é? Em que estou mais no mercado internacional a falar com os meus pares de outros países, de diferentes geografias, e o caso português não é visto como um caso de insucesso ou de atraso pelos nossos parceiros. Nós somos vistos como um caso de sucesso de quem vê de fora. E, portanto, há de haver aqui um equilíbrio entre o nosso sentido crítico quanto ao nosso modelo económico e aquilo que os outros nos dizem que está a ser uma boa progressão na evolução da nossa economia. Bem-vindos a mais um episódio do Women, o podcast da Lift que pretende dar voz a líderes inspiradores que, com a sua visão e prática, estão a contribuir para um futuro mais sustentável, mais inovador e mais competitivo. A nossa convidada de hoje é Clara Raposo, vice-governadora do Banco de Portugal e professora catedrática de Finanças no ISEG. Nesta conversa vamos falar sobre a importância e o impacto de um bom governance tem no crescimento da competitividade e da reputação das organizações. Olá Clara, muito bem-vinda e muito obrigado por teres aceitado participar no Women. Olá, Salvador, muito obrigada, é um gosto estar aqui. Muito bem, Clara. Começando um pouco sobre o início da tua carreira, porque neste podcast temos sempre esta parte um pouco mais pessoal. A nossa investigação encontrou uma Clara Raposo, muito boa aluna, muito premiada, que foi a melhor aluna da sua universidade, que depois continuou na área académica, foi para fora. Explica-me um pouco como é que foi este começo de carreira e porque é que foi tão importante seres tão boa aluna e continuares nesta área mais catedrática. De facto, nesta fase da vida já se começa a olhar para trás e a pensar bem num percurso e na lógica, não é? Como é que isto aconteceu? Eu acho que isto vem um bocadinho no meu caso da educação. Em casa, os meus pais são pessoas exigentes, muito simpáticos, muito queridos, tudo, uma vida familiar muito tranquila, mas incutiram, quer na minha irmã, quer em mim, sempre alguma ambição, ou seja, a importância de nós sermos bem-sucedidas de alguma forma, de investirmos em nós próprias, sermos pessoas independentes, termos capacidade de nos movimentar num mundo que não é fácil. E, portanto, o facto de nós sermos, e no meu caso especial, o facto de eu ser boa aluna era qualquer coisa que orgulhava bastante os meus pais e, portanto, eles gostavam. Foi esse o motivo? E depois, para mim, não era muito difícil estudar, ok? E habituei-me, assim, desde miúda a fazer estudar, fez parte, não era assim uma marrona, nunca fui assim aquela pessoa que não fazia nada para estar a estudar aqueles assuntos, mas é uma coisa que eu faço bem. E é uma coisa portanto, que fazias... e que fiz com sucesso, ok? E, portanto, fui estudando normalmente e com bons resultados. Isso depois, quando a pessoa faz uma coisa que corre bem, normalmente vai repetindo e vai continuando e é estimulada e portanto, fui estudando porque era uma coisa que eu fazia bem. E que gostas de fazer e ainda hoje Gosto em de dia fazer, fazes. sim. E, portanto, e o ambiente universitário depois também propicia um certo perpetuar da juventude, não é? Uma pessoa mantém-se O naquele facto de meio. vocês serem duas raparigas irmãs teve a ver um pouco com a forma como os teus pais olhavam para essa preparação de nós queremos que as nossas filhas vençam num mundo que ainda é masculino, ou não teve Eu, muito para a ver ser com sincera, isso? talvez não tenha tido tanto a ver com isso, ou seja, nós, pelo menos connosco, nunca foi abordada a questão da discriminação de género ou algo assim, quando nós éramos miúdas. Era o normal, era aquilo que era suposto fazer, não é? Somos um bocadinho filhos da revolução e, portanto, vinhamos naquela onda de igualdade, das oportunidades, vamos tentar fazer aquilo que é suposto, mas sempre com a ideia de exigência, não é? Da pessoa não se ficar pelo medíocre ou pelo mediano, podendo fazer melhor, víamos com satisfação isso, portanto há aqui uma certa E vontade de aí, de fazer bem. repente, partes para sair de Portugal para continuar a estudar em Inglaterra, Isto sem ir trabalhar logo, portanto, aquela isso também, urgência... há aqui algumas condicionantes. Um dos aspectos também tem a ver, eu entrei para a escola um ano mais cedo, como eu sou de janeiro, entrei com eu sou de 1971, entrei com os de 70, porque eu também era, na verdade, um bocadinho mais nova do que os outros, quer se queira, quer não, isto faz um bocadinho de diferença, e portanto, se calhar, também ainda não tinha aquela maturidade, não sabia que quer trabalhar num determinado setor, ou numa determinada empresa, etc. Ainda fui a algumas entrevistas, tudo bem, mas
como tinha a melhor média do curso, como tinha tudo isso, na faculdade houve sempre aquela coisa, se calhar podias fazer aqui mais qualquer coisa, e por que não, não é? E então decidi fazer um mestrado, e depois o doutoramento, e depois as coisas foram-se sucedendo, sem ter, de facto, uma ideia muito clara de que quero trabalhar, quero ser uma grande investigadora, ou uma grande professora desta área, mas... Enfim, vou-me qualificando, vamos ver isto um dia mais tarde, se calhar farei outras coisas. Fui fazendo. Mas à medida que ias fazendo isso, já a trabalhar para a universidade, sim, já sempre. Com ordenado, já com salário. Independente, não é? Mal acabei o curso, não é? Eu fiquei assistente 1 ano na Nova, que foi onde fiz a licenciatura, e, portanto, conseguia me manter. E quando fui fazer o mestrado e o doutoramento, fui com bolsa, e, portanto, quer dizer, nunca foi preciso pedir um cêntimo, na altura era um tostão. Aos meus pais, ou o que quer que fosse, não é? A pessoa autonomiza-se e conseguir fazer isso tudo. A experiência é muito diferente, uma experiência em Oxford é muito diferente das experiências que tiveste cá em Portugal. As experiências são muito diferentes, não é? Eu primeiro fui para um college, um college da Universidade de Londres fazer o mestrado, depois fui para a London Business School fazer o doutoramento, e depois o meu primeiro emprego foi de facto na Universidade de Oxford, uma universidade muito tradicional, com um emprego num college daqueles tradicionais, em que eu era a fellow de management, e ao mesmo tempo na business school que estava a começar, que era algo muito novo e disruptivo na universidade. Portanto, foi uma experiência fantástica, porque foi abraçar um mundo simultaneamente muito moderno num ambiente muito clássico. Isto dá muito traquejo, dá muita capacidade de encaixe no futuro. E já com um ensino muito prático e muito... Talvez na LBS, mais em Oxford, não. Na Business School estava-se a começar isso, mas o tradicional da universidade era muito diferente. Os alunos não estudam, leem. São readers nas licenciaturas, etc. Portanto, era um ambiente muito diferente, e aí também deu para fazer muita diferença na vida do college, não é? Eu abordei os assuntos de forma diferente daquilo que era habitual. E hoje há de ser diferente. E hoje é diferente. E, portanto, do que era na altura, não é? E o que é que foi positivo nisto tudo para mim? Não é? Passei pela Nova, passei pelo Queen Mary College, passei pela London Business School, passei pela Universidade de Oxford, depois quando eu estive no ISCTE, passei pelo ISEG. Ou seja, conheço mesmo muito bem, acho eu, a forma como diferentes universidades podem funcionar, diferentes modelos de ensino e de estudo e de abordagem aos temas, e tive sempre a preocupação, acho que isto é uma mensagem importante, mas não é, de escolher sítios com boa reputação, que ajudam desse ponto de vista, é um esforço, não é? Não é tão fácil estudar, se calhar, na LBS como noutros sítios, e, portanto, ir exigindo de mim aquilo que eu conseguir dar, não é? Portanto, a boa reputação da escola era importante. É importante ter um bom pedigree, ir para Oxford também é uma coisa que fica sempre gravada ao meu currículo. No fundo é um step-up que a pessoa tem que fazer, isto Exato. É, eu tenho que estar à altura da escola que também escolhi, implica sacrifícios, não é? Claro. Mas obriga a disciplina-nos, não é? E há aqui um conjunto de anos na nossa vida em que estamos mais disponíveis para aprender, e nesses é que devem ser feitos é mais fácil nesses anos fazer-se esse investimento do que depois mais velhos, quando já estamos mais cristalizados e estamos mais virados, se calhar, para outras áreas mais soft, se calhar, e os hard skills, o investimento, quando somos mais novos, é mais simples, não é? É mais fácil. Portanto, mais fácil, tens outras responsabilidades na vida, provavelmente ainda não tens filhos, provavelmente... Claro, era totalmente diferente. E como é que nós não perdemos a Clara Raposo para o mundo e a Clara Raposo decide voltar para Portugal? É tão ridículo explicar porquê, que até... Em primeiro, a minha vida pessoal, bastante caótica em determinadas fases, que não vamos aqui partilhar, demasiado interessante para este podcast. não temos Mas que partilhar, há aqui um elemento muito simples. Eu já estava praticamente há 8 anos em Inglaterra, e aquilo começava a ser muito permanente. E eu estava em Oxford, 30. durante muito tempo ainda mantive o apartamento em Londres, fazia assim ali um esquema de ir e vir, mas deu-se um acontecimento que acaba por ser marcante, foi o nascimento da minha primeira sobrinha, e eu senti-me muito excluída dessa vida familiar de cá, e senti muitas saudades da família. Aquele último ano que eu estive fora, eu viajava bastante para seminários, em diferentes universidades, pelo mundo fora, e a determinada altura eu comecei a dar por mim, por um lado, a querer que o avião aterrasse em Lisboa,
e a pensar coisas tão incríveis como se acontecesse um acidente, ao menos que fosse em Lisboa. É incrível isto, não é? Pensar isto a forma assim. como a nossa cabeça funciona. Pronto, a nossa cabeça começa a pensar nestas coisas. Portanto, isto foi um fator... Não é ridículo, é o fator saudade que os É o portugueses fator têm. saudade, não é? Depois não queria Fator ter latino, família, não claro. queria ter família assim noutro sítio. Eu queria vir para Portugal, queria viver cá. E acho que isso é um fator Portanto, uma importante. cidadã do mundo com raízes bem Com assentes em raízes Portugal. bem assentes em Portugal, eu acho Não, que isso sempre é foi isso. importante para o que nós vamos falar a seguir, porque o que nós vamos falar a seguir tem um bocadinho a ver com esta questão da retenção de talento e do facto de muitos dos nossos jovens se estarem a desligar, muito um bocado à americana, se estarem a desligar da família para depois de formados por nós, formados em Portugal, Certo. pelas escolas portuguesas, irem para fora e muitos deles nunca mais voltarem, não é? E temos um bocadinho de pena que isso aconteça e de facto é um investimento grande que se está a fazer nesses jovens, apesar de haver estatísticas que dizem uma coisa, estatísticas que dizem outra, e o Banco de Portugal até já Tem se também pronunciou alguns sobre isso. números, tem também informação. Mas este facto é muito determinante para a economia, o facto de haver tantos licenciados que se formam cá e se vão embora. É verdade, também tivemos uma outra geração, quando nós éramos mais nós, Salvador, em que os imigrantes que tínhamos eram pessoas desqualificadas e que também exportávamos essas pessoas. Sim. E que tinham condições muito piores e não, ao menos estes imigrantes portugueses que temos agora, que vão para outros sítios, são pessoas que têm escolha. Desse ponto de vista, o facto de irem mais qualificados, etc., eles não deixam de ser portugueses por isso e não. E quanto ao não voltarem, é muito possível, não é? São gerações diferentes, educámos os nossos filhos de forma diferente daquilo que nos aconteceu a nós e se calhar eles são, à partida, mesmo mais estimulados para irem para fora e fazerem carreiras lá fora, não é? Há muitos pais portugueses que também diz que é a geração mais isso. Bem preparada que temos, não é? É mais bem, com mais qualificações académicas, sem dúvida, não é? Agora, se o não voltarem, etc., se calhar também ainda é cedo para dizermos se voltam, se não que voltam. Não voltam, não é? Porque eu também não sabia nem se voltava, se não, e acabei por voltar, e como eu, muitas outras pessoas. Como bons portugueses que são, provavelmente voltam, terão outro tipo de input às nossas empresas, à nossa economia, e isso também poderá vir a trazer aqui frutos de outra natureza, não é? Uma coisa que eu nunca perdi, nem tinha tanto essa noção. Na altura, quando regressei, achei que me tinha desligado, à parte a componente dos trabalhos científicos, que me tinha desligado um bocadinho do mundo internacional, que tinha perdido ali aquela network que uma pessoa forma naturalmente quando está a trabalhar noutro sítio. Mas, mais tarde, quando assumi funções de gestão, quer no ISEG, quer depois no Banco de Portugal, incrivelmente, principalmente nestas do Banco de Portugal, reencontrei imensas pessoas que tinha conhecido na minha vida anterior. Portanto, o networking não se perde. Esta rede internacional, não, ainda tem que se fazer alguma se conhecia, as pessoas conhecem-se, mantém-se, ou seja, essa experiência internacional é muito importante agora. Esses anos lá fora é muito importante agora, na forma como eu me apresento nas reuniões internacionais, como discuto os assuntos, como faço a leitura de uma sala com pessoas com percursos diferentes nacionalidades, tem-me sido muitíssimo útil nesta experiência mais recente. Eu não tinha bem a ideia de quão importante isso ia ser mais tarde, não é? Portanto, o networking, se for bem nutrido, não se perde, vai-se alimentando. Não é aquele networking oportunista, estou ali para conhecer não sei quem porque quero isto. Não, mas é uma pessoa que tu já conheceste, com quem já tiveste relação, que podes retomar uns anos depois. Com quem se estabelece confiança, que nos conhecem, que sabem como é que nós pensamos sobre os assuntos, com quem depois é mais fácil desbloquear um problema. Não é? Claro, e essa tua experiência toda, com tudo o que aconteceu e com a evolução do sistema de ensino e do sistema universitário, especialmente nas escolas de gestão, a pergunta que eu faço é: que líderes é que nós estamos a formar? Qual é que é a importância do nosso sistema de ensino? E que líderes é que nós estamos a formar e o que é que nós precisamos de fazer para que o sistema de ensino possa contribuir mais para que consigamos formar líderes que nos ponham a crescer mais enquanto economia? Isto é, no fundo, como é que estas dinâmicas todas podem acontecer? Porque nós já estamos muito bem qualificados nos rankings internacionais. Exato. Não sei se é a qualidade de relação, é verdade, é tudo. Qualidade-preço, enfim, no ranking, mas estamos bem qualificados. Agora, como é que nós podemos ficar melhores e que líderes é que estamos a formar para que de facto a nossa economia possa crescer?
Ora bem, eu acho que as nossas universidades, mas em particular as que têm a ver com economia e gestão, não é? Que são aquelas que eu conheço melhor e não quero ser injusta e estar a falar de outros assuntos que não conheço tão bem, mas nas nossas, nestas áreas, não é? Tem havido um grande investimento e temos conseguido, de facto, marcar pontos. Enfim, é um cluster. Portugal é um bom cluster aqui de formação nestas áreas, a nível europeu, sem dúvida. E formamos, e a nível mundial, e portanto, e formamos portugueses, mas também formamos alunos de outros países que vêm estudar connosco, principalmente nos mestrados, isso acontece bastante. E há aqui um elemento de formação que é aquele pão com manteiga da formação, que há quem diga quase que é uma commodity, que ensinamos de forma bastante standardizada, aqueles conceitos mais técnicos da contabilidade, das finanças, que acaba por ser um bocadinho igual. Há aqui conceitos fundamentais que nós ensinamos de forma igual, mas as escolas de gestão e de economia têm capacidade para diferenciarem também um bocadinho a formação que dão aos alunos e tentarem que ela seja mais humanista, com mais consciência social, também com mais preocupação do contributo que eles podem dar à economia como um todo. Portanto, isso também faz parte da formação das escolas em diferentes medidas. Portanto, naquilo que eu acompanhei mais diretamente, fazia parte do nosso programa de formação esta preocupação especial em não esquecermos, que nós estamos integrados numa comunidade e que aquilo que é bom para a minha empresa também tem de ter um contributo positivo, ou deve ter um contributo positivo para a sociedade como um todo, e pelo menos devemos ter a consciência coletiva do impacto daquilo que nós fazemos. Deixar muito aquele CEO preocupado com o P&L e mais um CEO preocupado com os stakeholders management. Também tem de saber isso, mas também tem de conhecer o resto. Portanto, aí será o pão com manteiga. Isso, e o resto é o add-on. E o resto é o add-on, não é? Que é quando nós pomos aquelas outras coisas que tornam a sanduíche mais saborosa. E nós estamos, de facto, a formar esses líderes preocupados, preocupados com a ESG, preocupados com talento. Eu acho que há um esforço significativo e sério por parte das universidades para que isso aconteça. E, portanto, e aquilo que eu vi, naquilo que geri diretamente, ou em que contribuí mais diretamente, ou que acompanhei diretamente, eu vi isso, não é? Era genuíno, empenhado e um esforço significativo nessa matéria. Não sei se em termos de educação em casa das pessoas e se a base que trazem de outras fases do ensino tem essa preocupação da mesma maneira, assim tão enraizada, não sei, não é? Porque depois nós tivemos tendo surpresas, não é? No período da pandemia, se calhar, eu achava que nos íamos tornar todos mais bonzinhos a seguir e mais preocupados com o bem comum, etc., e se calhar não é isso que eu encontro em muitas situações práticas em que as pessoas até parecem denotar maior egoísmo em algumas decisões que vão tomando e estarem mais desligadas de outros aspectos. Portanto, isto não é só aquilo que se ensina nas universidades e o esforço que aí é feito, há todo um ambiente cultural e social que tem de ser cultivado e ir na mesma direção. É curioso dizer isto porque, efetivamente, na pandemia, de facto, houve ali uma preocupação coletiva que rapidamente se apagou, isto é, deixámos de ser altruístas que na altura até parecia que estávamos a construir, e o mundo regrediu um bocadinho. Está tudo mais radicalizado. Mais radicalizado, mesmo os critérios da ESG hoje em dia estão mais desvalorizados nas empresas. O talento não está tão desvalorizado, mas está mais numa perspectiva transacional. Eu preciso dele. Exato. Eu tenho que o reter porque preciso dele. E há aqui esta questão que aí temos ainda alguma dificuldade em lidar entre gerações, porque temos agora pessoas mais novas que entram no mercado de trabalho e que parecem não ter a mesma disponibilidade para passar aquelas longas horas ali no trabalho, quando é preciso, ou quando nós achávamos que era preciso e não estávamos ali a contar ao minuto. Agora, estes equilíbrios, estamos aqui a chegar numa fase de transição até atingirmos um equilíbrio. Mas essa geração, curiosamente, enfim, por várias experiências que eu vou tendo, quando está em Portugal acontece isso, o work-life balance, quer trabalhar menos, quer dar menos à empresa para ter uma vida pessoal mais desafogada, mas curiosamente as pessoas que vão para fora não pensam assim. As pessoas que vão para fora querem ter uma carreira, dão mais importância à carreira do que à vida pessoal, trabalham 14 a 16 horas por dia. O imigrante português está de volta. O imigrante português está de volta, isto é, eu vou para Londres, para um banco e trabalho 16 horas. Se eu estou em Portugal, só trabalho 7 horas e meia e, se possível, 7, 35 por semana, e mais do que isso já me estão a pedir muito. Não posso ter toda a certeza que seja exatamente assim, mas temos, nem que seja evidência, assim, casuística, não é? Conhecemos casos desses. As nossas pessoas mais ambiciosas vão para fora e as menos ambiciosas ficam cá dentro, menos ambiciosas do ponto de vista profissional.
Sim. Nós não temos que ter nada a ver Eu acho que se calhar, que estamos a generalizar, Sim. não é? E que temos pessoas boas cá e que vão ficando e que têm intenções de voltar, portanto, embora de facto nós saibamos que também há alguns benefícios em pelo menos passar alguns anos fora ou ter algum tipo de experiência fora, e isso depois é capitalizado mais tarde, não é? É algo que nos fica bem no CV, mesmo quando queremos fazer carreira em Portugal, se calhar ter alguma experiência internacional. Portanto, mas eu conheço pessoas ambiciosas, novas, a trabalharem em Portugal cá em com Portugal vontade e com vontade. de serem chefes. Não, ainda bem, ainda bem. Não podemos ser todos chefes, mas pelo Não menos a podemos ser todos, ambição, a mas ambição claro, tem que cá estar. Nós, passando agora aqui um pouco enfim, o perfil da economia portuguesa, nós somos uma economia que tem muitas microempresas, muitas empresas Verdade. pequeninas, tem poucas empresas grandes e essas empresas grandes são responsáveis por uma percentagem muito significativa do PIB, exatamente. Uma das coisas, enfim, nós estivemos ligados ao Business Roundtable Portugal, à sua fundação desde o início. Uma das coisas que eles dizem, e dizem com muita convicção, é que nós temos que transformar as empresas pequenas em médias, as médias em grandes, as grandes em globais, e que isto só se faz com um bom governance. A Clara Raposo é especialista na área de corporate governance, para além de outras coisas, mas também, não é? E a pergunta que eu faço é, na tua opinião, porquê que é tão importante um bom governance nas nossas empresas, especialmente nas empresas familiares, para que elas possam começar a dar estes passos? É verdade, porque só com bom governance é que se consegue ver onde é que está a oportunidade. E por vezes as pessoas em empresas mais pequenas, etc., estão confortáveis com aquilo que têm. Não Quando são é? projetos de emprego próprio, não é? Familiares, etc., ou coisas, e as pessoas estão suficientemente confortáveis com aquilo que vão fazendo, vai dando para esta geração e se calhar ainda para a seguinte, não é? E pode faltar, e isso também é legítimo. É legítimo. Quem tem um negócio está no seu direito de decidir que é isto que eu quero, é este o meu objetivo, define que o seu objetivo é ter aquela dimensão, isso também é legítimo, não é? Mas com uma governance, com mais qualificações ou com uma visão mais transversal da economia, com mais experiência de outros mercados, etc., pode-se de facto aumentar aqui a escala de um negócio para o qual, se calhar, quem está neste momento com a sua visão micro, muito focado na atividade, e não é? Com uma empresa muito pequenina, em que nem tem tempo para pensar em aspectos mais estratégicos para além da atividade corrente, se calhar beneficia de alargar a sua ambição e ter uma governance com pessoas com mais experiência, que acrescentem alguma coisa e que possam ver um caminho diferente para os negócios. Pensar mais na empresa e menos neles, e mais na forma como a empresa... Sim, no potencial de desenvolver o negócio em si e não tanto... E esta forma da empresa ter uma personalidade e de sobreviver aos seus fundadores e de vingar sozinha no mercado, deixar uma marca e prevalecer no tempo, não é? Exato, isso também é importante, tipicamente, não é? o café de esquina morre quando morre o senhor, o proprietário, herdeiro e o herdeiro do herdeiro, não é? E às vezes olha assim para um conjunto de negócios, olha, isto tudo junto dava para fazermos uma coisa totalmente diferente, portanto, profissionalizar a gestão é um aspecto muito importante, não é? O que não quer dizer que se anule o fundador. De todo, né? Isso é um desastre muitas vezes, não é? Temos muitas histórias em que isso é um desastre, não é? Agora, o saber conciliar, o saber desenhar uma estratégia de crescimento pode não fazer sentido para todas as empresas, mas para algumas vale a pena experimentar, não é? Portanto, no fundo, o principal aspecto de governance é profissionalizar a gestão. Isso é um aspecto essencial. É um dos aspectos essenciais. Haverá outros que também estão dentro de um rol de preocupações que os gestores têm que ter. De ser-se menos preconceituoso às vezes na forma como se olha para determinados aspectos, como se recruta, como se... Às vezes é um preconceito que tem a ver com viés cognitivos e não tem tanto a ver com um preconceito social forte. Não, exato. É uma prática. São vieses cognitivos, no E às fundo vezes a pessoa não percebe, olha, se calhar podia ser diferente e as pessoas nem se apercebem disso. E muitas vezes os teóricos, como eu na academia, nestas matérias, nem temos essa noção, não é? A não ser quando de facto contactamos com uma empresa específica, com um caso específico e percebemos, olha, isto está a acontecer, isto não é por mal. Isto é por mal naquele sentido moralmente condenável, não é? Isto é mesmo por falta... achamos que as pessoas sabem tudo, porque estamos fartos de estudar aquele assunto, e depois quando vamos na prática falar sobre o assunto, aquilo está de facto a ser uma novidade para aquela pessoa, não é? Mas existem um conjunto de ferramentas que os gestores podem ter acesso e que no fundo vão permitir que evoluam, que saibam o que é que têm que fazer. Quais são os passos que têm que dar para tornar as suas empresas maiores, mais competitivas e mais competitivas não só nacional, mas como ganharem global, presença internacional, claro, porque isto cada vez mais o mundo tem
têm fronteiras de formas diferentes, não é? E nós conseguimos fazer isso bem, diria eu. Nós, portugueses, conseguimos dar o salto internacional muito bem. Ao longo da história. Somos Em um níveis povo diferentes. que rapidamente... Consegue dar resposta em situações de dificuldade, principalmente, consegue ver alguma oportunidade de transformar, sim. Sem dúvida. E na tua opinião, que erros é que têm sido cometidos? Assim, mais genericamente, quais são os principais erros que os nossos gestores cometem para que nós não consigamos, de facto, ter dado o salto mais cedo? Há muitas teorias sobre o que é que se passou em Portugal. Há quem diga que os fundos comunitários são completamente perversos. Há quem diga que, enfim, esta semana houve uma conferência no Porto do Business Roundtable, onde houve uma discussão à volta desse tema sobre os fundos comunitários. Começou com o ouro do Brasil, a seguir veio os fundos comunitários. Será que essas ajudas que nos dão... Eu conheço esses estudos e tal. É assim, temos de ter muito cuidado quando dizemos certas coisas, não é? Porque o contrafactual a não termos tido os fundos comunitários e, no fundo, a não termos tido a adesão à Comunidade Económica Europeia e depois à União Europeia, o contrafactual teria sido desastroso. Portanto, temos de ter um bocadinho de cuidado nessa análise. E a construção de algumas infraestruturas, etc., podem não ter tido o efeito multiplicador que seria já, mas nós também tínhamos um grande atraso em muita coisa. Portanto, eu acho que às vezes somos demasiado críticos em relação ao desempenho da nossa economia, até por comparação com outras, e isso é algo a que eu estou mais atenta hoje em dia, não é? Em que estou mais no mercado internacional a falar com os meus pares de outros países, de diferentes geografias, e o caso português não é visto como um caso de insucesso ou de atraso pelos nossos parceiros. Nós somos vistos como um caso de sucesso de quem vê de fora. E, portanto, há de haver aqui um equilíbrio entre o nosso sentido crítico quanto ao nosso modelo económico e aquilo que os outros nos dizem que está a ser uma boa progressão na evolução da nossa economia. Não é? Mas a realidade é que nos últimos 20 anos nós crescemos menos que os nossos pares. Certo, mas também temos tido, mas, por exemplo, nestes últimos anos, na última década, temos tido convergência em relação à média da área do euro, e aí é um grupo bom para nos compararmos, para além de que também nunca nos podemos esquecer que, apesar dessas misérias que nos atribuímos, não é? Isto é primeiro mundo, quer dizer, nós comparamos bem com quase o mundo inteiro. Com quase o mundo inteiro. Não comparamos bem com alguns pares europeus. Claro, agora, não é? Tínhamos um déficit de qualificações brutal na nossa economia. Agora temos, de facto, estas gerações mais qualificadas. É verdade que também temos alguma imigração jovem e que isto condiciona aqui o desenvolvimento. Mas também começamos a atrair algumas pessoas. E temos pessoas que aqui em Portugal também estão pessoas qualificadas, que estão a trabalhar para empresas que não são portuguesas em Portugal, etc. Portanto, também nós beneficiamos de alguns aspectos da nossa União Europeia. Mas também temos aqui algumas dificuldades dentro deste espaço europeu, não é? Uma das dificuldades que, se calhar, todos nós acabamos por atravessar é não sabermos aproveitar a escala que a Europa de facto tem e não sabemos trabalhar melhor num mercado único mais a sério, não é? Se nós tivéssemos a capacidade nestes vários países de nos organizarmos melhor e de beneficiarmos de facto de uma escala, da escala que a Europa pode ter e do maior peso que tem no seu conjunto, enfim, em vez de competirmos tanto uns com os outros internamente em determinados aspectos, se calhar beneficiávamos todos um bocadinho mais. Seria um passo evolutivo na Europa e na construção europeia. Exato. E não tanto na regulação de 27 países. Isso para ti seria um passo positivo do meu ponto de vista, não é? Politicamente estamos numa fase com tanta conflitualidade que é difícil conseguirem-se dar esses passos. E a Europa tem legitimidade para fazer isso, isto é... Democrática? Democrática. A forma como nós elegemos os nossos líderes... Devia ter, não devia? Deveria ter, pelo menos com comparação com o que se passa no outro bloco. Ou nos outros dois blocos principais. Deveria ter, não é? E nós temos um processo de decisão muito complexo. Muito complexo, muito lento, muito regulatório. Muito difícil. Muito difícil. E vamos sair daqui, ou não vamos sair daqui? Eu espero que não seja daqueles momentos em que nós dizemos assim, e depois aconteceu uma coisa muito grave, uma grande crise, e então resolvemos, não é? Que é como na Europa às vezes se dão os passos. Mas provavelmente é o que vai acontecer. Há boas intenções de se conseguir fazer alguma coisa, não é? De se melhorar. Claro, às vezes também há aqui um bocadinho de receio de seremos capazes ou não. Mas há muito potencial, nós temos muito caminho já definido, ou melhor, muitas pistas já definidas. Temos um relatório de Draghi que já foi publicado há mais de um ano. Está mais que diagnosticado. Mais do que diagnosticado. Toda a gente está de acordo com o que fazer. E o que é que falta? Depois falta ali alguns passozinhos. Falta talvez ação. Liderança legitimada, não é? Com consequência, não é? Com consequência.
Pois, Um presidente dos Estados Unidos da Europa, uma coisa desse género. Sim, aprofundar um bocadinho este aspecto federal europeu, não é? Porque, aliás, se calhar o caso de maior aprofundamento que nós temos e de maior sucesso coletivo na União Europeia acaba por ser a construção da moeda única. É a única coisa que nós temos de facto único e é para os países daquela área euro. É termos o euro, é um mecanismo único de supervisão, um mecanismo único de resolução para o setor bancário, etc. E nesses projetos, até são projetos, do meu ponto de vista, com bastante sucesso, não é? Com vencedores e portanto, deveriam servir de exemplos excepcionais e deveriam até servir de exemplo para, olha, afinal, quando nós até fazemos algumas coisas em conjunto, deixamos alguns pormenores, alguns detalhes que não são assim tão significativos para ajustes, fine-tuning, que é feito a nível nacional, para ter em conta as diferenças que nós aqui encontramos entre regiões, mas quando fazemos em conjunto, de facto, conseguimos fazer melhor e beneficiamos e marcamos presença. Portanto, se calhar esse passo em frente era bem-vindo. E ajudava também as nossas empresas, não é? Muitas nossas empresas. Sim, a verem o potencial que têm. Vamos então regressar um bocadinho às empresas e o que é que nas empresas as torna atrativas para os seus stakeholders. Tipicamente as empresas gostam de atrair clientes, hoje em dia estão muito preocupadas com talento. Claro. Na realidade, grande parte dos clientes da Lyft hoje em dia estão mesmo preocupados com talento e como é que se podem tornar atrativos para o talento. E gostaria eu muito que eles estivessem preocupados com capital, mas ainda não estão. Portanto, as 3 grandes drives de atração é clientes, talento, capital e depois, no fundo, gestão de stakeholders. Na tua perspectiva, como é que estas dinâmicas se podem desenvolver? O que é que uma empresa tem que fazer para ser atrativa para todas estas áreas? Nós já falámos um pouco de hard skills, da formação dos líderes no básico. E falaste muito sobre aquilo que as universidades têm que fazer para dar o next step para aquilo que não é o básico e que é diferenciador, ser mais humanista, ser mais responsável. Dar espaço às pessoas que trabalham na empresa para contribuírem mais ativamente. O que é que tu achas que são os drivers da atratividade para as empresas? Do ponto de vista de atração de talento, não é? Atração de talento, atração de cliente, atração de capital. Não é? A atração de talento, eu acho que aquilo que as empresas fazem, as condições de trabalho que oferecem aos seus trabalhadores, não é? As pessoas têm de sentir na pele que se é valorizado. Isso pode ser feito de várias formas, não é? A remuneração, obviamente, é um fator muito importante. As empresas têm de ver bem em que medida continua a ser muito importante para as pessoas, não é? Enfim, pessoas mais novas também têm de viver, têm de se organizar, a componente remuneratória é muito importante, não é? A flexibilidade que é dada no local de trabalho também, mas se calhar também as pessoas em várias empresas com que eu vou contactando, às vezes acha que se está a dar muita atenção aos trabalhadores mais novos porque são apaparicados de umas coisinhas giras, não é? Mas eles são adultos, não é? E, portanto, se calhar o ter a palavra em determinadas decisões, o envolvê-los mais, desde mais cedo, em processos de decisão mais profundos da empresa, conhecerem melhor o negócio, é uma forma, a vários níveis, não é? É uma forma de envolver as pessoas mais naquilo que está a ser decidido e de sentirem mais proprietárias também daquilo que está ali em causa. Em todos os níveis etários das pessoas da empresa? Eu acho que sim, que as pessoas devem acompanhar melhor aquilo que se está a passar de facto e, portanto, a comunicação interna pode ser um fator muito importante e o envolvimento das pessoas acompanharem mais diretamente um conjunto de decisões, às vezes até difíceis, das empresas, ajuda a que haja uma melhor compreensão e maior envolvimento, não é? E aí percebe-se quem é que de facto está empenhado e tem perfil para aquilo e quer de facto levar o negócio para a frente. Esse fator envolvente é importante. As pessoas não podem ter um mau chefe, não podem estar desligadas daquilo que se está ali a passar, porque então facilmente vão para outro sítio, não deixam de ter um interesse especial. Já falaste sobre aspectos de atração de talento, aspectos de lidança, se ter um bom chefe, empático, que seja autocrático, empático, mas que ouça mesmo, não é? Que saiba envolver a equipa, que saiba pessoas melhores do que ele, eventualmente, já falaste isso há pouco. Pessoas melhores do que é importante, não é? A pessoa saber, não é? Que é o sonho, ter à minha volta, ter encontrado imensas pessoas que vão ser maravilhosas. Nem sempre as pessoas encaixam isso bem. Não, tem medo, tem receio. Exato. Enfim, mas, nas minhas funções de Dean, antes de vir para o Banco de Portugal, é um conselho que dei sempre aos alunos em processo de recrutamento. Um fator muito... Não vão para um sítio onde vejam que o primeiro chefe vão ter é um medíocre, quer dizer, isso mata-lhes ali a carreira a vida inteira. Alguém que tem medo da sombra, não é? Pois.
Isso não dá. E outros fatores como a inovação, como Claro, dar preocupações com a oportunidades. ESG. Sim, tudo isso é muito importante, não é? Não é? Como a pegada da empresa, o que nós estamos a fazer, que consciência social temos, a todos os níveis, não é? Não é? A componente ambiental é muito importante, deveria ser para estas gerações, não é? Que vão ainda estar mais expostos Talvez tenhamos a agora algum dias de retrocesso por parte de um dos blocos dos Estados Unidos, geoestratégicos. etc. Sim, Mas as empresas estão um bocado desligadas disso. Dizem que sim, mas pensam que vai-se isso levanta algum fazendo tempo. algum caminho, não é? Porque nós também sabemos que há muitos custos associados à transição energética, etc., mas também tivemos a experiência em Portugal da transição para as energias renováveis, e eu ainda me lembro quando começou, aqui há décadas, o escândalo que era que ia ser caríssimo, terrível, etc., mas na verdade hoje em dia até é uma fonte de energia mais barata do que muitas outras na Europa, como se viu quando tivemos a invasão da Ucrânia. E, portanto, enfim, há coisas bem feitas que de facto têm valor, que merece a pena, nas quais merece a pena manter o investimento com bons planos, não é? Portanto, acho que partilhar os planos, desenhar bem, mas tem Uma de ser boa uma comunicação boa também. comunicação. E diz-me uma coisa, o fenómeno da inteligência artificial Altera bastante. todos estes paradigmas, Sim, não é? mas aí está, também há uma oportunidade de se inovar e de tornar o trabalho mais interessante, porque as empresas estão a transformar os seus processos a vários níveis. E desse ponto de vista, as pessoas não são substituídas, passam a fazer coisas diferentes e aumenta-se eficiência, não é? E na realidade, ou as empresas adotam, ou as pessoas adotam e recebem a inteligência artificial como uma ferramenta, ou então não ficam competitivas, têm que Exato, sair do mercado, não é? Quer exato, dizer, não é? E o mercado é global e tudo isso funciona. enfim, não são tecnologias que sejam extraordinariamente caras. Pelo contrário, do ponto de vista da produtividade, Não, até não, são não, muito não, baratas, não é? baratas, sim, E são baratas para todos, portanto, acessíveis a todos. exato, Portanto, não é? no fundo, quem não adotar, Em algumas morre. áreas também já se começa a materializar esses benefícios da utilização de inteligência artificial, noutras ainda estamos em fase muito experimental dessas ferramentas, portanto ainda vamos ver exatamente de que forma é que isto vai mesmo mudar Mas não achas que a todos os negócios. velocidade da que a inteligência artificial está a avançar não é compatível com este experimentalismo básico que está a existir? As empresas ainda estão a testar há 2 anos e a inteligência Exato. artificial já está em 4 ou 5 vezes mais rápida do que era Certo. e mais inteligente do que era quando foi lançada há 3 ou 4 anos. É verdade, e nós está Nestes tudo ainda muito aspectos, receoso e não se lidera nessas matérias, não é? Se calhar podia haver aqui um boostzinho, olha, isto há uma oportunidade neste contexto atual geopolítico, em que se calhar não estamos a fazer o trabalho devido na Europa, em que devíamos estar, em vez de estarmos a observar a forma como as universidades estão a ser tratadas nos Estados Unidos, com repulsa e crítica, se calhar devíamos estar era a ir buscá-las e localizá-las inteiras, algumas na Europa, em vez de irmos à pesca de uma pessoa ou duas, para não, trazer alguns departamentos importantes. Isso é que mudava a bússola, a agulha da bússola. A agulha da bússola. Seria interessante não fosse a Europa estar um pouco subserviente em relação aos Estados Unidos e não Isso fosse é a outra Europa questão, exato, ter medo de do Sr. consequências, Trump, não não é? é? Exato, mas pronto, portanto temos aqui uns anos difíceis em que temos de nos equipar Para poder confrontar para podermos afirmar, exato, isso. não é? Porque também as alterações que vimos nestes últimos anos, se calhar inclusivamente do outro lado do Atlântico e tal, elas também surgem em reação a outras coisas muito boas que a Europa tem, Claro, não é? claro. E se não tivéssemos a agenda ESG que temos, particularmente nos aspectos climáticos, etc., se calhar não tínhamos agitado tantas águas no mundo e agendas mais antigas que os Estados Unidos não têm, exato, questões relacionadas com saúde, questões tudo, não relacionadas com é? segurança, questões Claro, depois relacionadas torna-nos com menos segurança social, competitivos não em é? algumas coisas porque temos melhor qualidade de serviço Mas à e não população do deixamos de que ser o noutros... maior bloco comercial do Exato, mundo. Nós somos exato. ainda Somos. 1/3 acima dos Estados Unidos, Sim, salvo erro, não e é? poupa-se muito mais na Europa do que nos Estados Unidos. A Isso. população europeia tem taxas de poupança muito superiores e depois temos aqui um problema que é dos tais que também temos de resolver. O problema, se me perguntarem assim, não tenho totalmente isto estudado, mas vamos ver tantos estudos e tanto, o que é que resolvia mesmo? O que resolvia mesmo era esta poupança que nós temos aqui na Europa, não ter de, quando as empresas querem crescer um bocadinho mais, vai tudo para Silicon Valley, vão-se cotar nos Estados Unidos, etc. Não devia haver essa A nossa necessidade. poupança a ser utilizada lá. Exato, não devia ser necessário, não é? Nós devíamos ter aqui boas estratégias de saída para quem investe em capital de risco, etc. na Europa. União Quando Mercado chega de aquele Capitais. momento, sim, um
mercado de capitais União do europeu Mercado de em que Capitais Europeu. funcionasse de forma um bocadinho, uma forma O simplificada. Durão Barroso acabou de assumir isso há 2 dias atrás. Sim, então isto é importante, não é? Eu ainda estava em anos 90, já estava eu a estudar, não é? Nos meus estudos de financiamento e tal, venture capital, não é? O que é preciso, os business angels, etc. Pronto, que o mais importante para isto funcionar bem é depois a estratégia de saída destes indivíduos, não é? Assume-se risco, investe ali com mais risco e depois sai-se para onde? Para o mercado de capitais. Sai-se para um mercado de capitais e depois todos temos mais acesso a produtos relacionados com isso, Mas não é? eventualmente ainda temos algum preconceito social em relação ao capitalismo, em relação não sei. Enfim, à riqueza, em relação... Não sei, acho que é uma Não. questão de explicarmos Nós, bem que, não é? Sim. Sim, mas é uma questão de, não é? Risco, não é tudo mau no risco. O risco tem de ter uma compensação adequada a nível. E claro que não vamos estar a dizer que é uma pessoa que vai pôr 100% do seu capital, das suas poupanças, num produto com imenso risco. Não, mas que podemos alocar a nossa riqueza por buckets, não é? Claro. Assim, por níveis diferentes, em investimentos com perfis de risco diferentes, para diferentes fins. No fundo, diversificar o cesto, não é? Exato. Mas isto na perspectiva, na perspectiva de quem poupa. Agora, na perspectiva, no fundo, do chamado grande capital que assusta as pessoas, mas lá está, mas isso também... e que não pode ter dividendos e que não pode... Eu acho que isso é um mito dos jornais. É um mito dos jornais. Será mesmo? Eu acho que é um mito. Nós temos eu acho que as pessoas compreendem que quando se explica às pessoas, acho que nunca se fala de forma simples sobre isto. É verdade, os nossos jornalistas ainda estão muito... Talvez, muito. Fala-se para um círculo, fala-se em circuito fechado. Numa bolha, não é? Uma bolha. Acho que se fala um bocadinho em circuito fechado. Para acabar, e porque não estamos com porque eu sempre tempo, que ensinei isto, não houve as pessoas problema percebem, nenhum. Não é? Uma pergunta agora, imaginando que nós somos crianças, como é que o Banco de Portugal, para além de fazer a supervisão da banca em Portugal, como é que o Banco de Portugal ajuda as empresas e ajuda a economia? O que é que tu nos podes dizer sobre o Banco de Portugal de uma forma muito simples, a mais simples possível? Maneiras. Um aspecto muito importante para toda a economia, para as empresas e para todas as pessoas, para as pessoas e para as empresas, é termos alguma previsibilidade e sabermos que os investimentos que nós fazemos têm um determinado valor e as pessoas saberem que as suas poupanças estão, por um lado, seguras e que têm o valor que têm. Ora, o primeiro elemento da missão do Banco de Portugal é garantir estabilidade de preço, ou seja, garantir que as nossas poupanças feitas em euros, que é a moeda que nós temos, têm aquele valor e de repente não depreciam e não passam a valer quase nada porque os preços sobem brutalmente e aquilo que nós poupamos deixa de servir para o que quer que seja. Portanto, missão número 1, Banco de Portugal contribui, quer para os estudos, quer para as votações do Banco Central Europeu, do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu, contribui para as decisões de política monetária, olhar para programas de compra de ativos, para a definição das taxas de juro, etc., que servem exatamente para controlar a inflação. Portanto, disciplinam o nível de preços, a evolução do nível de preços ao longo do tempo. É um garante da estabilidade. É um garante, temos ali uma meta de que a inflação no médio prazo deve rondar ali 2%, porque é importante ancorarmos esta expectativa, porque a partir daqui alinhamos todos por isto e isto torna tudo mais previsível na vida das pessoas, na vida das empresas, no valor das suas poupanças, no caso das pessoas, e no valor dos investimentos das empresas. Portanto, isto é muito importante. A outra tem a ver com a estabilidade financeira, garantirmos que temos um sistema bancário que é fiável, não é? Que faz investimentos adequados para os riscos que correm, onde as pessoas podem depositar o seu dinheiro e saberem que aqueles depósitos são garantidos, que a gestão é adequada, que não é dali que virá uma grande crise que depois implica que todos nós tenhamos de contribuir para salvar A, B ou C. Portanto, nós não conseguimos garantir isso, mas acompanhamos o sistema, não é? Acompanhamos o sistema, vamos estabelecendo boas regras, boa regulação, para que funcionem melhor estas instituições, etc. E olhamos para a economia como um todo, etc. Fazemos imensos estudos sobre a economia portuguesa e não só, para tentarmos dar bons outputs de investigação e boas dicas para os decisores económicos a vários níveis. Claro. Outro aspecto importante da nossa missão, eu sei que já está, ninguém consegue ouvir mais, tem a ver com garantirmos que o sistema de pagamentos funciona de forma eficaz e adequada. Portanto, as pessoas nem têm bem a noção do papel do Banco de Portugal nesta matéria, mas também, exato, mas tudo passa também por aqui. Portanto, para termos um sistema de pagamentos que funcione em condições no nosso país. Isto são só assim alguns exemplos. Algumas coisas, para além de todos os estudos, todos os estudos feitos, não é? Um papel também no programa de formação financeira
para as escolas, etc., literacia financeira, enfim, tentarmos contribuir ativamente para que haja boa formação. O fenómeno dos influencers que... Exato, compete um bocadinho com virtudes, mas também com alguns riscos. Com alguns riscos. E também, isto aqui certifica-se um bocadinho aquilo que nós dizemos. Exatamente. Deverá estar certo. Muito bem, Clara, muito obrigado pelo tempo que nos deste. Salvador. Foi um prazer estar aqui contigo. Sim, obrigada. E espero que gostes depois do resultado final desta nossa entrevista. Obrigada, espero que sim.